Continuamos aqui no nosso desafio de estudarmos a carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Nós vamos ler o capítulo 5. Nós vamos estudar do versículo 1 a 11, mas eu não vou ler todo ele no início, vou ler só os 3 primeiros versículos, depois nós caminharemos através do texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler inicialmente somente os 3 primeiros versículos. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem, como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Esse texto forma um conjunto de ensinamentos que Paulo traz à igreja de Tessalônica acerca da volta de Jesus. Havia algumas confusões que a igreja estava fazendo, principalmente em relação às pessoas que haviam morrido, né, sobre a questão da ressurreição, afirmações de que Jesus já tinha vindo e outras coisas desse tipo. Então Paulo, principalmente na primeira carta, mas também na segunda carta, ele vai alinhar alguns ensinamentos acerca da volta de Jesus, né? No capítulo 4 ele fala aos que dormem, né, aqueles que morreram em Cristo, e depois ele vai falar mais especificamente sobre a volta. Então, para dirimir todas essas dúvidas, Paulo então vai pontuando cada uma das questões que envolve a volta de Jesus. E nesses 11 primeiros versículos do capítulo 5, ele vai falar sobre o que a Bíblia chama de o dia do Senhor, que é um dia especial, né? Esse termo já era muito conhecido e muito desenvolvido dentro da teologia do judaísmo, né? Mas Paulo vai trazer alguns conceitos mais profundos aqui, porque nos textos do Antigo Testamento, embora ele fale muito sobre isso, eles estão meio que diluídos, né? E muitas coisas ainda não tinham acontecido. Então eles tinham algumas confusões acerca desse tempo. E Paulo vai trazer então aqui esse ensinamento sobre o dia do Senhor. Então ele começa dizendo assim, irmãos, relativamente aos tempos e épocas, né? Quando ele fala tempos e épocas, são duas palavras bem conhecidas do grego, que quando ele fala de tempos, ele fala de cronos, e quando ele fala de épocas, ele fala de kairos. O cronos é o tempo corrido, o kairos é o tempo momento, aquele instante. Essas duas palavras juntas, o que Paulo está querendo dizer é mais ou menos o seguinte, a cronologia dos fatos. Todo cronograma, né, ele tem o tempo em que as coisas devem acontecer e o momento em que deve acontecer. Então, quando ele está falando de tempos e épocas, ele está falando sobre essa cronologia, né, de como é que os fatos ocorrerão e quando ocorrerão. Então, o que Paulo vai trazer é exatamente isso. O que tem que acontecer primeiro, depois, o que vem em seguida, porque havia um pouco de confusão. Tinha gente, como a gente costuma dizer, estava colocando o carro na frente dos bois. Então ele falou assim, vamos colocar isso aqui em ordem, né? Vamos colocar aqui as coisas nos seus devidos lugares, em termos de eventos que antecederão a volta de Jesus. Mas ele fala assim também, não há necessidade que eu vos escreva. Por quê? Porque quando ele esteve em Tessalônica, ele já trouxe esse assunto. Essa carta justamente para dirimir essas dúvidas que estavam surgindo, as confusões que estavam surgindo, possivelmente por ele não ter conseguido fazer um doutrinamento completo, um discipulado completo para a igreja, devido aos fatos de que ele teve que sair de Tessalônica meio corrido, por conta das perseguições que estavam acontecendo lá. E por isso que ele fala assim, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, quando ele fala inteirados, significa que ele já antecipadamente, ele já tinha feito uma exposição disso. Paulo, quando apresentava o Evangelho, ele sempre apresentava a volta de Cristo.
né? Que é o foco nosso é sempre a volta de Cristo, né? É o que há por vir. Então, eles já conheciam o assunto, eles já tinham noções, porque eles já foram instruídos previamente por esse ensinamento que Paulo já tinha dado e possivelmente complementado com os ensinamentos que Timóteo levou quando Paulo o enviou para Tessalônica para ver como é que estava a igreja. Ele falou assim, vai, veja como está a igreja, tira algumas dúvidas dele, complementa algumas coisas e depois você vem me trazer notícias deles, né? Então, eles já tinham conhecimento. E o que Paulo vai fazer agora é orientar a igreja com respeito a essa volta. Então, aqui ele continua, né? Inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Esse é um termo, né, como diz, muito conhecido no Antigo Testamento. Esse termo, né, dia do Senhor, aparece 25 vezes na Bíblia, sendo que 19 vezes só no Antigo Testamento. Então, alguns temas a gente precisa ir no Antigo Testamento para a gente conhecer um pouco melhor, pegar alguns detalhes. Então, é interessante porque, nessa carta que Paulo vai fazer uma série de comparações, né? Ele vai fazer uma comparação com os opostos, né? Ele vai fazer tem um termo correto, esqueci agora. Mas ele vai fazer comparação entre coisas diferentes para poder explicar aquilo que ele quer. Então, aqui nós já vemos assim, o dia do Senhor, né? E depois ele fala sobre o ladrão, né? O ladrão vem de noite. Então, ele vai comparar aqui dia com noite. É uma comparação entre as duas coisas, né? Então, o dia do Senhor, né, é o tempo em que Deus vai trazer justiça àqueles que recusaram a Deus, né? Aqueles que vivem distante do Senhor. Então, ele vai trazer nesse momento, o dia do Senhor, a justiça em contraste com aqueles que usam a noite para cometer o pecado. Então, é dia e noite, justiça e pecado. Então, ele faz essas antíteses, né, ao longo de todo o texto. E que dia é esse, né? Como é que por que Paulo fala sobre isso, né? Então, Isaías capítulo 2, versículo 12, ele vai mostrar que esse dia é um dia de justiça, um dia onde Deus vai intervir na história humana e vai cobrar a dívida da humanidade, né? É como o pastor sempre fala, né, aquela parábola do não é aluguel que fala, do arrendamento, né? Os lavradores, né? Então, é bem esse conceito que Paulo está trazendo aqui, né? Uma hora, os lavradores vão ser julgados pelo dono da terra, que recusaram os seus servos, quando eles foram cobrar a parte do Senhor, porque é arrendado, né? Ele tem que pagar pelo arrendamento, né? Eles mataram os seus servos e acabaram matando o filho dele, né? Desse senhor, e agora o senhor está voltando para recuperar a sua terra e fazer justiça contra aqueles que foram contra o seu senhor, o que eles fizeram. Então, esse é o dia que Deus vai trazer esse tipo de justiça, né? Então, veja o capítulo 2 de Isaías, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então, aqui Isaías está dizendo que o dia do Senhor é um dia de juízo. Contra quem? Contra os soberbos, contra os altivos, contra os que se exaltam, né? E esses receberão que juízo? Eles serão abatidos, né? Serão derrotados por Deus, né? Como aquele senhor que vai chegar lá no arrendamento, ele vai tirar, ele vai fazer justiça contra aquelas pessoas, pegar a terra de volta para arrendar para outras pessoas. Lógico que, escatologicamente, não vai ter o segundo arrendamento, né? Mas ele vai restaurar a sua terra, que é de seu direito, né? E fazer justiça contra aqueles que não cumpriram a parte deles. Então, o dia do Senhor é um dia de juízo.
né? E Paulo ele usa esse mesmo termo, esse mesmo conceito, nessa mesma carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 e 18, que ele diz assim: a arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada. Quer dizer, parece que Paulo está recuperando as ideias de Isaías e trazendo aqui de novo, né? E só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão todos destruídos. Ou seja, ao mesmo tempo que é um dia de juízo contra a humanidade, é um dia que Deus será exaltado porque Ele vai fazer justiça, né? Então não há outra opção, irmãos. É um dia que vai ser um marco na história da humanidade, né? Ou a pessoa vai ser destruída, né, vai ser abatida, como diz Paulo e como diz Isaías, por conta da sua incredulidade, por conta do seu pecado, ou vai ser glorificado com Cristo. Então não tem outra opção, né? Ou é destruição junto com os pecadores, ou é exaltação junto com Cristo. Não tem terceira via. Aqui não tem terceira via. Está muito em moda esse termo, né? Mas aqui não tem nem em cima do muro, porque não existe isso, né? Aqui não tem nem questão de em cima do muro. Mas esse dia será um dia extremamente, como poderia dizer, difícil para a humanidade, na verdade, né? Em Amós, capítulo 5, versículo 18 a 20, ele vai trazer mais algumas características desse dia, né? Como será esse dia. Ele diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? Para que você quer isso? Tem um outro texto que eles usam, né? Os judeus usavam, falando que o dia do Senhor era para os gentios, para trazer juízo contra os gentios. Mas o que Amós está dizendo aqui, é dizendo assim: se vocês pensam que é só por conta dos gentios, vocês querem que o dia do Senhor venha para que os gentios sejam julgados, engano seu. Porque quem vai ser julgado não é se é gentil, se é judeu, se é israelita, se não é. O que vai ser julgado é a sua atitude, a sua vida. Lá em Isaías, ele não fala sobre os gentios, ele fala sobre os soberbos. Ele fala sobre os altivos, independentemente se a pessoa é gentil ou não. Veja o que fala em Amós. Então, para que desejais o dia? É dia de trevas e não de luz. É um dia de escuridão. Como se um homem fugisse diante de um leão e se encontrasse com ele um urso. Quer dizer, você não vai escapar. Se não vai por um jeito, vai por outro. Ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, pensa assim: puxa, estou salvo. Foi mordido com uma cobra. Eu não sei não, deve ser uma jararaca do rabo branco, uma cobra coral, alguma coisa desse tipo, né? Então ele vai encostar na parede achando que está seguro, cheguei em casa, estou tranquilo, mas ele vai ser picado uma cobra dentro de casa. Não será, pois, o Senhor, o dia do Senhor, trevas e não luz? Não será completa escuridão e não claridade? Não é um dia para ser desejado. Não é um dia que a gente vai ter, vamos dizer assim, prazer. Porque é um dia de juízo. E ninguém vai escapar. Todos nós estaremos diante desse dia. Veja que Sofonias fala, capítulo 1, versículo 14. Sofonias 1, 14. Perto está o grande dia do Senhor. E olha, Sofonias falou isso lá por 700 anos antes de Cristo. Perto está o grande dia do Senhor. Este está perto e muito se apressa. Atenção. Atenção. O dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Eu gosto de ler algumas outras versões, e numa versão, uma tradução hebraica,
uma tradução feita por judeus, ele diz assim: ouça o som do dia do Senhor, que é o atenção lá, né? Tradução deles. Quando chegar, até o guerreiro chorará de forma amarga. Por isso que o outro fala: por que você quer o dia do Senhor? Até o guerreiro, até o homem poderoso, vai chorar de amargura. Porque não é um dia para a gente se alegrar. Porque é um dia de juízo. É um dia onde ninguém vai escapar. E ele fala mais, ele vem como ladrão. Quando ele diz, ele compara, ele faz duas comparações esse dia, né? O primeiro é sobre o ladrão, a chegada do ladrão em casa. Por acaso alguém que já recebeu um telefonema de um ladrão falou assim: olha, pessoal, olha, se o senhor é o dono da casa, o senhor Ricardo Mariotti, se é o dono da casa, eu sou um ladrão, eu vou amanhã à noite, às 3 horas da manhã, eu roubar a tua casa. Por favor, deixa a porta aberta para não precisar arrombar. E se o senhor não quiser assustar suas filhas, por favor, você sai e vai dormir na casa do seu pai ou do seu sogro. Deixa a casa lá, porque eu vou roubar a tua casa. Alguém já recebeu algum telefonema desse? Mas eu não vou fazer a segunda pergunta para você responder, mas alguém já teve essa ingrata surpresa de receber uma visita inesperada? Né? Então, quando ele fala vem como ladrão, ele está dizendo que esse dia é imprevisível. Ele se refere à imprevisibilidade desse dia, desse fato. Você não consegue determinar quando... Jesus mesmo, no Sermão do Monte, que nós lemos no início do culto, ele falou assim: ninguém sabe. Nem ele sabe. Agora sabe, né? Mas quando ele esteve aqui na terra, ele falou assim: nem os anjos sabem. Nem os anjos sabem. A única coisa que eles sabem é que vai acontecer. Mas ninguém sabe o momento que vai acontecer. O versículo 3, ele continua. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Novamente aqui o contraste, né? Ele fala assim: quando andarem dizendo paz e segurança, tranquilo, tá sussa. Beleza, então aqui está tudo tranquilo. O que é que vai acontecer? Repentina destruição. Olha o contraste. E ele fala assim: ele vem como dores de parto, né? Então esse termo, né, que está dizendo paz e segurança, o que significa? Que é um falso sentimento de segurança, um falso sentimento de paz. Parece que tudo está tranquilo. Né? Parece que tudo está tranquilo. Você vai chegar em casa, tranquilo, tal, vai dormir, tomar um chazinho, um leitinho quente, vai dormir. Mas quando você pensa que está tudo em paz, quando pensa que está tudo acontecendo, está tudo tranquilo, não vai acontecer nada, é aí mesmo que vai acontecer. Veja que Pedro fala na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo o quê? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Por isso que está em paz. E veja que como Pedro trata essas pessoas, são escarnecedores. Fazendo pouco caso. E dizendo assim: isso não vai acontecer, cara. Onde é que está a promessa? Cadê? Há quanto tempo? Nós estamos há quanto tempo? Jesus falou isso há quanto tempo? 2000 anos. E aí? Ele já voltou? Não. Então, por que você está falando? Então, como diz lá os filósofos deles, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida. Mas o que Pedro diz? Que esses caras são escarnecedores.
estão fazendo chacota. O que ele está dizendo, esse questionamento de onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os nossos pais dormiram até hoje, desde o tempo da criação, é fazendo pouco caso, não está levando as promessas de Deus a sério. Mas Deus sempre cumpre as suas promessas, não é isso que cantou a música aqui? Né? Mas para esses que acham que está tudo tranquilo, que está tudo sossegado, fazem chacota, fazem piadas. O que ele diz? Vai vir o quê? Repentina destruição. Veja que contraste. Aquilo que o mundo prega e o que realmente vai acontecer. Esse dia, por conta disso, por conta dessa destruição, vai ser um dia terrível. Veja que Isaías, voltando lá para Isaías capítulo 13, versículo 9. Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então, o pessoal está aí achando que vai estar tudo certo, vai estar tudo tranquilo, não vai ter problema nenhum. Vamos lá, vamos seguir em frente. Paz e segurança. Está tudo tranquilo. Mas vem uma repentina destruição. Quanto menos perceber, o dia chega. E esse dia, como ele fala Isaías, é um dia cruel. É um dia de ira. É um ardente furor. Ardente é aquele que arde, que nem fogo. Cruel vem de cru. Cru envolve sangue, cruento. Que é um dia de juízo. É um dia de cobrança. É um dia de condenação. Ele fala, vai destruir os pecadores. Parece que Paulo conhecia muito bem Isaías, né? Veja que Paulo fala, esse texto aqui é 2 Tessalonicenses 1,9. 2 Tessalonicenses 1,9. O pastor Fernando sempre fala isso aqui, às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas vocês vão entender agora. 2 Tessalonicenses 1,9. Estes sofrerão penalidade. De o quê? Eterna destruição. Agora que vem o pior. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso é morte eterna. O pastor Fernando sempre fala isso, né? A verdadeira morte é a ausência de Deus. Está aqui a prova, meus irmãos. É o que Paulo fala aqui. A eterna destruição, acho que não tem castigo pior do que viver banido da presença de Deus. Longe da glória de Deus. Longe do poder de Deus. Isso é a destruição. É isso que está preparado para aqueles que se recusam. Por isso que é um dia cruel. Por isso que é um dia de furor de Deus. Deus vai trazer o seu juízo contra a terra. Um dia amargo, de escuridão. Por isso que Isaías falou, por que você deseja o dia do Senhor? Por que você quer? Não é um dia fácil. E aí ele compara com dores de parto. Aqui a gente precisa entender um pouquinho melhor. Se eu fosse o tradutor, eu não traduziria este texto especificamente com dores de parto. Eu trataria com outro conceito, trabalho de parto. É que naquela época não tinha esse conceito, trabalho de parto. Porque muitos pensam que o problema aqui são as dores. O problema aqui que Paulo está trazendo não é referência às dores, mas referência ao parto. Então não tem a ver com dores. Quando ele fala dores de parto, ele está se referenciando o que nós chamamos de trabalho de parto. Quem é mãe sabe que o trabalho de parto é dolorido, certo? Algumas mães estão fazendo assim, né?
Então ele está falando de trabalho de parto. E o que ele quer dizer com isso? Que assim como o dia do Senhor é imprevisível, o dia do Senhor também é inevitável. Veja que ele fala aqui, de modo nenhum escaparão. Ou seja, vai acontecer. É como a mulher, quando entra em trabalho de parto, você não para o trabalho de parto. Para. Não, espera um pouco, espera mais um pouco. Hoje é quarta-feira, espera domingo. Alguém consegue fazer isso? Não consegue. Quando entra, temos aqui enfermeiras, né, sabe como é que é. Quando entra, e mães, né, quando entra para o trabalho de parto, você não tem como parar. Só, ao contrário, quanto mais rápido, melhor, certo? É disso que ele está falando. Né? Quando ele fala dores de parto, ele está se referindo ao parto, que o parto você não evita. Quando a mulher entra no trabalho de parto, o resultado só pode ser o parto. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, quando começarem as dores, quer dizer, começarem os sinais a aparecerem, né, como fala lá em Mateus 24, né, ele está falando, são os princípios das dores, quer dizer, o parto está começando, o dia está chegando. A hora da mulher, né, da luz, está chegando. A hora de Jesus trazer o juízo, o dia do Senhor, está chegando. Então, ele traz esses dois conceitos. O primeiro, que ele é inevitável. Ou melhor, é imprevisível. O segundo é inevitável. Então, não há maneira de parar. Então, o juízo de Deus vai vir. E quando começar, irmãos, veja que de lado você vai estar. Né? Agora, Paulo, ele diz essas coisas para a igreja, não é para assustar a igreja, obviamente, mas para alertar a igreja. A gente precisa estar alertas. Né? Aliás, é um tema pouco discutido nas igrejas ultimamente. Né? Faz tempo que eu não vejo pastores, né, falando sobre a volta de Jesus. Né? É um tanto raro. Mas o objetivo de Paulo é preparar a igreja para esse dia. É dizer assim, olha, fica atento, fica esperto. Né? Versículo 4, versículo 5. Mas, adversativa. Primeiro ele está falando lá daqueles que falam de paz e segurança, está tudo certo, tranquilo, sossegado. São os escarnecedores. Agora ele diz, mas vós, irmãos, eu gosto desse termo, né? Paulo usa muito a palavra irmãos nessa carta. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então ele está dizendo, olha, isso é surpresa para o mundo, mas não pode ser para você não. Você não pode ser pego de surpresa. Para nós, sem surpresa. Para eles, com surpresa. Para nós, sem surpresa. E veja que ele faz novamente contraste. Vocês não estão em trevas. Eles são apanhados de surpresa, vocês não. Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Trevas e luz. Quem está em trevas não enxerga nada, mas quem está na luz enxerga tudo. Né? E a Bíblia é a nossa luz. Ela está aqui justamente para iluminar o nosso caminho. Para mostrar o caminho, para que a gente não esteja em trevas. Então, vós sois filhos da luz e filhos do dia, noite e dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, não somos participantes desse grupo de pessoas que escarnecem das promessas de Deus, que acham que isso nunca vai acontecer. Como eu vi, não vou dizer aonde, mas passou na televisão isso. Porque Deus é amor. Eu quase que eu peguei o telefone e liguei lá e falei assim, Deus é amor, mas Deus é justiça também, cara. Esquece isso. Deus é amor, beleza. A essência de Deus é amor. Mas amor sem justiça não existe. Amor sem justiça é liberalismo. Pode tudo. Você nunca vai ser castigado. Filhinho mimado. Mas também não tem
justiça sem amor, senão é legalismo. Mas Deus vai trazer justiça por amor, justiça com amor e amor com justiça. Então ele está dizendo aqui, vocês são da luz, vocês estão do dia, então fiquem atentos. Então o dia do Senhor será uma surpresa para aqueles que se perdem, aqueles que estão nas trevas, mas não pode ser surpresa para nós. Não pode. Né? Para os que estão na luz não pode ser surpresa. É isso que Paulo está chamando a atenção da gente, não só de Tessalônica, mas para nós. Né? Versículos 6 e 7. Assim, pois, agora ele vai dar a instrução. Assim, pois, não durmamos como os demais. A gente dorme normalmente quando? À noite, né? A menos que você faça o segundo ou terceiro turno. Né? Normalmente, a noite foi feita para dormir. Então, mas ele está dizendo, olha, não durma como os demais. Como esses do mundo. Que eles acham que está tudo tranquilo, paz e segurança, então eu vou dormir tranquilo. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Olha aqui novamente a comparação, esse contraste. Né? Ser vigilante, né, vigiemos, é estar acordado, estar atento, de olho aberto. Quem está dormindo, alguém dorme aqui de olho aberto? Ninguém dorme de olho aberto. Fecha o olho. Ele fala assim, vigiemos e sejamos sóbrios. E aí ele fala, e à noite o pessoal dorme e o que mais? Se embriaga. É interessante que a palavra em português, né, a palavra embriagar, ébrio e sóbrio tem a mesma radical. Né? Tem a mesma formação do radical. E o que ele quer dizer assim, que se embriagam estão entorpecidos pela bebida. Então, vigiemos e sejamos sóbrios, significa vigiar, estar atento, olhos abertos, olhos atentos. Mas não é simplesmente o olho aberto, mas a mente aberta, a mente atenta àquilo que está acontecendo. Né? Estarem alertas, entendendo o que está acontecendo. Que nem o vigília, né? O vigia aqui à noite, né? Ele precisa ficar atento para ver toda a movimentação, para ver se não tem nenhum problema. Quer dizer, não é simplesmente o olho fisicamente aberto, mas a mente aberta, entendendo os momentos, entendendo os nossos tempos, o que está acontecendo. Tem gente que acha que tem que separar uma coisa com a outra. Não tem jeito. É impossível. Tem gente que fala, não, separa isso com aquilo, isso não tem nada a ver com aquilo. Então leia a Bíblia de novo. Acho que tem alguma coisa aí que não está, tem alguma teologia mal colocada. Pelo contrário, a Bíblia fala assim, esteja atento, olha o que está acontecendo no mundo. E sejam sóbrios, sejam lúcidos, tenham discernimento e tenham uma vida equilibrada, sem extremismos, de um lado para o outro, sejam sóbrios. Atentos, diferentemente daqueles que dormem e que se embriagam, porque esses que dormem e se embriagam serão pegos de surpresa. Mas se você estiver sóbrio e vigilante, você não é pego de surpresa, porque você vai estar atento para saber o que está acontecendo. O que dorme, né, indica que ele está indiferente, é uma pessoa indolente, não está nem aí, não está nem se preocupando com o que está acontecendo. Eu vou dormir e acabou. E o que é embriagado, ele tem a mente entorpecida, falta discernimento para ele. Aquele que está embriagado está cheio de álcool na cabeça, não consegue mais nem pensar. Né? Conheço casos, mais casos, né, de pessoas que se embriagaram no dia seguinte não sabiam nem o que aconteceu. O que aconteceu? É sério. A pessoa não sabe nem o que aconteceu. Como é que eu cheguei aqui? Não sabe. Apaga. Perde totalmente a capacidade de discernimento, capacidade de controle. É isso que ele está dizendo. Não durmam e nem se embriaguem. Lógico que ele não está falando, ele está usando a bebida, mas ele está falando também das coisas do mundo. É se envolver com coisas que não são importantes. Se envolver com coisas, dar muita atenção para coisas que vai tirar a nossa atenção daquilo que nós estamos precisando fazer.
perdendo o nosso discernimento, focando em coisas erradas, estamos embriagados com outras coisas. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Mente ligada, mente atenta, mente esperta. Né? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui que Paulo vai começar a inverter um pouquinho, a preparar a igreja para a segunda vinda. A alertar a igreja o que ela deve fazer para estar atenta. Né? E é interessante que ele novamente aqui, a questão da comparação do dia, né, de sóbrios, mas ele fala assim, revestindo-nos. Isso é uma atitude nossa. Nós é que temos que nos revestir, colocar a vestidura. Né? E ele fala da fé, do amor e da esperança. Né? Então, fé, amor e esperança é o que vai nos proteger do comodismo que caracteriza os filhos da noite. A fé, o amor e a esperança é a garantia que nos capacita a perseverar apesar das circunstâncias, apesar do que está acontecendo, apesar das dificuldades, apesar de. Porque são esses três elementos que vai nos trazer a verdadeira esperança. Aliás, ele fala de esperança da salvação. O que ele quer dizer com isso? A esperança, né, que a salvação nos traz. E veja, a esperança é fonte da nossa ação. A fé, a esperança e o amor. Então, Paulo está falando tanto do nosso passado, nós fomos salvos, né, como Paulo fala, por exemplo, em Romanos 8:24, nós fomos salvos, pela esperança fomos salvos. Né? Ele também está falando do tempo presente, nós somos salvos, como Paulo mesmo fala lá em Filipenses 2:18, desenvolver a vossa salvação. É um processo, ao mesmo tempo é um fato que aconteceu, é um processo que está acontecendo, mas é um fato que ainda vai acontecer, na sua plenitude ainda vai acontecer, que é o futuro, que é o que ele fala aqui, né? Que, a glória, que nós seremos salvos da ira de Deus e viveremos na sua glória, na sua presença. Então é olhar um pouco do nosso passado, olhar um pouco do nosso presente e focarmos no nosso futuro. Agora, se nós não temos esperança, o mundo está desesperado porque não tem esperança. O mundo não sabe para onde vai, nós sabemos. Né? Bom, espero que você saiba. Pelo menos, desculpa o trocadilho, pelo menos é a minha esperança. Né? Mas é a fé, a esperança e o amor que vai nos orientar nessa caminhada, a focar as coisas na direção certa. Não nos envolvemos com as coisas erradas. Existe muita coisa que é justa, mas vamos entender aqui a diferença entre a gente viver em função disso, né, e ter isso como algo que precisamos. Né? O dinheiro não é problema, mas o amor ao dinheiro é. Não tem nenhum problema de você se divertir, fazer alguma coisa, mas isso não pode ser a tônica da sua vida. A sua vida não pode ser focada nessas coisas. Né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, o problema é o dia do Senhor. As pessoas que dormem, as pessoas da noite, dormem à noite, se embriagam à noite, fazem as coisas à noite, não se preocupam com as coisas de Deus. Mas nós não. Então, Paulo está chamando a atenção para que eles não incorram no mesmo problema que os outros. Versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Então, o motivo da nossa esperança é que Deus nos destinou à salvação.
E vamos entender aqui que Deus destinou a salvação. Deus, quando criou o homem, ele não criou o homem para a perdição, ele criou para a salvação. Ele criou o homem para a glória dele, para ter comunhão com ele. É como Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, né? Porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. Deus não deseja a morte do pecador. Ele fala, acho que é em Isaías, se não me engano, que ele fala que Deus não tem prazer na morte do pecador. Mas Deus, ele preparou a salvação, nós somos a glória de Deus, então Deus preparou a salvação para a humanidade, para nós. Deus deseja ter comunhão conosco. Então Deus nos destinou não para ser condenados, mas para ser salvos. Jesus veio para salvar. Porque Deus amou o quê? O mundo. Fez o quê? Deu seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, aí é uma condição nossa. Deus veio para salvar e não para condenar. As pessoas são condenadas porque recusam a salvação. Deus nos destinou a salvação. Só vai ser perdido, só não vai ser salvo aquele que recusa, que não aceita. Aí é o problema deles. Então, o motivo dessa esperança é que Deus nos destinou para a salvação. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. E a salvação inclui o livramento da ira futura, assim como a concessão de vida e promessa da comunhão eterna. Veja que ele fala assim, alcançar a salvação mediante Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos, primeiro, tenhamos vida, para que possamos viver, né? Vivamos significa que nós tenhamos vida. Deus quer nos dar vida, e vida em abundância. Né? Mas vivamos em união com Ele. Então aqui envolve a vida e a comunhão com Deus. É isso que Ele quer. Então Deus, né, a salvação que Deus nos traz, ela tem uma tripla função, uma negativa e duas positivas. A negativa é nos livrar da ira, da condenação. E as positivas é vivermos, termos a vida, não morrermos, certo? E temos comunhão com Ele, vivemos com Ele. Agora, ele fala aqui de revestir, né, da fé, da esperança, do amor, mas também alcançar, né? Ou seja, quando ele fala de alcançar, implica que o crente deve responder à salvação com responsabilidade. Alcançar vai ser uma ação nossa. Deus nos oferece, nos dá, entrega todas as ferramentas, tudo que Ele quer para nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então nós devemos ter responsabilidade com aquilo que Deus fez. Como diz o provérbio, né, o dito dentro da igreja, a salvação é de graça, mas não é barata. Veja que ele fala aqui, ele fala aqui no versículo 9, né, porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Foi caro, irmãos. Aqui grande parte de nós somos pais, né? Alguns têm filhos únicos, outros não. Pensou entregar seu filho para morrer por alguém? O que a gente não sente quando o nosso filho fica doente, né? A gente já sofre, né? Imagina. Mas Jesus morreu por nós. Custou a vida de Jesus. Então, ela é de graça porque Deus nos oferece isso de graça, né? Por isso que é graça. Mas não foi barato, meu. Custou a vida de uma pessoa que não deveria ter morrido, né? Tito, capítulo 2, Tito 2, 11 e 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste presente século, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Vivamos neste primeiro século, neste momento que nós estamos vivendo. A vida que Deus entregou para você viver. Vivamos de forma sensata, sóbria, justa, piedosa. Piedosa significa com reverência, valorizando aquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos, aguardando a bendita esperança. Então essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Romanos 13, 12, 13, ele diz assim: vem a alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, abandonar o pecado. Obras das trevas aqui é abandonar o pecado. E revistamos das armas da luz. Quais são as armas da luz? Fé, esperança e amor. E revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Dentro da teologia, né, principalmente wesleyana, vivamos em santidade de vida. O que é santidade de vida? É isso aqui. Andar sem orgias e bebedices, sobriamente. Não em impudicícias e dissoluções. Vida santa. Não em contendas e ciúmes. Então, somente as armas da luz, fé, esperança e amor, poderão nos proteger devidamente nos últimos dias antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, embora Paulo esteja falando aqui sobre o dia do Senhor, que é um dia tremendo, um dia de escuridão, né, um dia de amargura, onde até os grandes homens, os guerreiros, os poderosos vão chorar, vão clamar, vão dizer que aquilo é um dia amargo, um dia de justiça, onde Deus vai trazer justiça. Paulo está dizendo assim, você tem que tomar atenção, porque você não foi predestinado para isso. Deus está te dando uma opção. Deus está te dando um caminho. Deus está te dando uma alternativa. E Deus está te avisando o que você precisa fazer para se livrar disso. Resumindo, o que Paulo nos ensina aqui? Que ele quis passar, né, as instruções que Paulo quis passar para a igreja de Tessalônica. Resumindo, os ensinamentos de Paulo aqui. Primeiro, o dia do Senhor é imprevisível e inevitável. Ele vai acontecer, quer queira você, quer queira não. Não depende da tua vontade. Né? Não depende nada de você. Ele é imprevisível como um ladrão pode chegar na tua casa. Espero que nunca chegue, irmãos. Óbvio. Né? Mas o que ele quer dizer assim é imprevisível, você não tem como saber. Nenhum ladrão liga para o outro dizendo que vai assim, eu vou só à tua casa à noite. Né? Mas ele também é inevitável, ele vai acontecer, quer queira você ou não. Quer você esteja preparado para isso ou não, ela vai acontecer. É como o trabalho de parto. Quando começa, pode esperar. É questão de tempo. A criança vai nascer. Então é questão de tempo, irmãos. Jesus vai chegar. O dia do Senhor vai vir. Segunda lição que Paulo está dando a nós e à igreja de Tessalônica. Sendo vigilantes e sóbrios, não seremos pegos de surpresa. Se nós não estivermos distraídos com as coisas do mundo, com aquilo que o mundo está oferecendo, se nós estivermos atentos ao que está acontecendo, nós não seremos pegos de surpresa. Aliás, o que Paulo está dizendo aqui é assim, não sejam pegos de surpresa.
Se você for pego de surpresa, é porque você está do outro lado. Não existe aqui aqui não existe a terceira via. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Acabou. Então não seja pego de surpresa, esteja atento. Abra os olhos. Estou falando, é imprevisível e inevitável. Vai acontecer, então abra os olhos, esteja atento. O que a Bíblia nos traz é sinais para que a gente possa estar atentos para o que está acontecendo. Isso é sobriedade. E terceira lição que Paulo transmite a Tessalônica e nós também. A visão determina o resultado. Onde você está colocando os teus olhos? Como é que diz a música? O que é fé? Fé é ver o sobrenatural. Fé é ver o invisível. Então, onde você está pondo a sua visão? Onde você está pondo os seus olhos? Quando os nossos olhos estão voltados para o alto, o resultado é seguro. Então, onde você está? Qual é o seu foco? Qual é o foco da sua vida? Onde você está colocando a sua visão? É nas coisas terrenas? É nas coisas do mundo? Ou é nas coisas de Deus? Se for nas coisas de Deus, você está no foco certo. Você não vai ser enganado. Você vai estar atento. Mas se for nas coisas do mundo, você vai estar distraído. Você pode estar embriagado com as coisas que o mundo está te oferecendo. Aí quando as coisas acontecerem, irmão, sinto muito, você vai ser pego de surpresa. Amém? A minha oração para vocês, podia chamar o pastor aqui, é que vocês estejam atentos, abra os olhos. Não se distraiam com as coisas do mundo. Porque o dia do Senhor está próximo. Dia terrível. Para o mundo. Para nós é dia de glória. Amém? Deus abençoe.